Dois espaços. Computador. Poxa, meu amigo, a gente precisa talvez de uma instrução por guitarra Ai, ai, ok. Vou começar perguntando uma curiosidade que eu tenho e que é meio do meio pro final e depois a gente volta pro começo e enfim, segue essa ordem aí, segue essa ordem Tarantino. Você começa a cantar em 2000, em 2005 lança um single, já vocalista solo, lança mais algumas coisas e o seu primeiro álbum vem agora em 2017. Eles panela, roubamos a cena, não tem canivete, as pates derrete que nem mussarela, quente que nem a chapinha no crespo, não, crespos estão se armando, faço questão de botar no meu texto que pretas e pretos estão se amando, quente que nem um conhaque no copo, sim, pro santo tamo derrubando aquele orgulho que já foi roubado na bola de meia, vai recuperando vários homem bomba, pela quebrada tentando ser certo na linha errada, vários homem bomba, bumbum granada, se tem permissão tamo dando sarrada. Nesse período, imagino que você lapidou e cozinhou muita coisa na tua cabeça e agora você tem noção exata assim, de onde você chegou, do que é esse som que você está apresentando agora? Eu acho que o tempo que eu levei pra fazer essa caminhada até o primeiro álbum se dá por conta disso também, assim. Lógico que é um processo que você descobre depois, assim. Hoje eu tendo o meu álbum de estreia com uma foto legal, com um repertório que conta e gera conversa e conteúdo sobre muita coisa. Enfim, eu consegui fazer um álbum e eu penso que talvez se eu fizesse algo anos atrás, que nem eu já planejei por várias vezes, eu não sei se esse trabalho ainda seria tão representativo para mim hoje. Então eu já penso que o Galanga Livre daqui a uns anos vai ser representativo para mim. Tô burlando lei, picadilha rock quando falo rei, não é Presley. Olha o meu naipe, eu tô bem snipe, eu tô safadão, tô Wesley. Eu tô bonitão, tá ligado, feio? Seu padrão é branco, eu erradiquei. O meu som é um produto pra embelezar, tipo Jequiti, tipo Mary Kay. Como MC, eu apareci, pra me aparecer eu ofereci umas rimas quentes como Hennessy, pra ficar mais claro eu escureci aquele passado, não esqueci. Vou cantar autoestima que nem Lessie. Às vezes eu acerto, às vezes eu falho. Aqui é trabalho igual Muricy. Se eu tivesse talvez insistido em fazer alguma coisa antes, não teria essa mescla que tem, que o Galanga traz elemento de música eletrônica, de samba, de rap, de funk, só que costurado de um jeito bem harmonioso, né? Ele é coeso enquanto álbum. Para eu conseguir fazer esse disco assim com os recursos que eu tinha, eu precisei aprender bastante sobre produção musical, sobre compor e arranjar e montar acordes e as possibilidades de montagem de acorde, o que cada acorde traz como sensação e são coisas que eu apliquei, né, ao longo da caminhada, assim, a volta para casa, assim, fora o roteiro do texto, assim, foi o roteiro de instrumentação, assim, foi muito bem pensado, assim, para dar o sentimento que eu queria, assim. Tive a ajuda do William Magalhães também, que fez a coprodução da faixa. Então, para eu chegar nesse nível de ter condição de produzir, conhecimento, alguém mais experiente que eu, fazendo uma direção, no caso o William Magalhães, assim, então isso levou esses anos todos. Tristeza adora a brisa, e a brisa ela furta. Fartura, vida longa, miséria, vida curta. Os dramas a gente chuta, a glória nós segura. O drama nos persegue, a glória nós procura. O tempo sem acréscimo, políticos são péssimos. Se alisem no exército, bandeira a gente jura. Seria menos trágico, tipo se eu fosse mágico. O amor seria câncer, doença sem cura. Que ele é inspirado num conto que você escreveu e esse conto já é uma releitura da história de Chico Rei? Sim. A história do Galanga é uma ficção, né? Mas o detalhe de ele se chamar Galanga passa por essa pesquisa, né? Que Chico Rei, que foi um escravo que veio no Brasil, ele era um rei, né? Veio no Brasil na condição de escravo e ele, fazendo um resumidão, comprou a alforria dele de outros escravos. Ele guardava ouro no cabelo e deu seus pulos, né, para fazer com que isso aconteça. Isso remete a uma questão que é pouco falado quando se fala em questão racial, em africanidade, que é o período em que os pretos eram reis e rainhas, né, tipo, isso antes da escravidão. Então, para contar a história de um escravo
que matou o seu senhor de engenho e tem esse anseio de não ser um escravo e de ser um cara livre e portador do ouro e de boas roupas e tudo mais, eu coloquei o nome do Chico Rei. Antes de ele se chamar Chico Rei, ele se chamava Galanga. Aí eu trouxe o meu personagem para essa referência, assim, justamente para as pessoas me perguntarem e eu poder contar essa história, assim, de uma figura que é de grande relevância, assim, na história brasileira. Majestade, o tempo é rei. Heróis, o tempo passa, mas que a história fique, que virem filmes mais longos que o Titanic. Seu assunto é racismo, desejo vida curta, que os pretos liguem a TV e se identifiquem. Nova era, são cliques e chips, continuo ácido que nem a brisa dos hips. Tudo azul no rap, damas e drink nos clips. Meu azul agora é o blues do Mississippi. Tem uma frase do crime Bárbaro, né? Isso. Primeiro, que é a segunda, na verdade, depois da intro. Que fala, mesmo, como é que é? Mesmo estando em desvantagem... Mesmo estando em desvantagem, a sensação é de poder. Isso. Todo esse texto do Galanga Livre, pra mim, traz muito... Essa frase resume muito bem isso, né? Você acha que o disco também traz isso? Ainda tem uma... No final, ele ainda... Sim, a luta continua. Ele tem esse aí, lance da luta continua, e tem também as referências sobre as nossas conquistas também, que ainda passam longe do ideal, mas são conquistas, assim. Então, o fato de mais pretos, mais pessoas da periferia terem se inserido nas universidades, ter passado a ter maior poder de consumo, que nem só de consumo vive o ser humano, mas uma das desvantagens dos menos favorecidos economicamente é isso, assim. E eu acho que o disco também é um porta-voz desse nosso momento, assim. Então dá muita referência de moda, de nobreza, de educação, de estamos dispostos a ocupar outros espaços e tudo mais, assim. Ele tem esse discurso também de tomada e retomada, assim. Somos loucos, é natural. Hipocrisia moral é só mentira. Tipo, beleza nos horrores. Tem pólvora nas flores e os valores que nem o pé da cura. Enxerga que isso é o primeiro passo, a primeira semente para um... Não sei se a gente poderia falar de um estilo que vai se consolidar e ser criado a partir disso e que já vem com algumas referências, mas você enxerga nele um ponto inicial de uma caminhada nessa direção, essa mistura de trap, samba. Sim. É rap, mas é moderno e flerta com outras coisas, e é brasileiro, e é cantado em português. Exatamente, é um caminho que eu chamo de afro-rap, que ele parte da ideia de você... Porque, querendo ou não, né, a Meca é que nem o samba, o Brasil tá pro samba, os Estados Unidos tá pro rap. E todo o conceito da parada que nasceu nas periferias de lá, então é uma questão de respeito, assim, você olhar para os Estados Unidos para ver essa mutação do rap e o que acontece. Só é preto, escura melanina, tô respirando música, meu sangue é cafeína. Ritmo de coduro, a dama me fascina. Cabelo duro, cintura mole igual gelatina. O amor é incolor, porém não ignore. Vejo grande beleza quando o preto colore. Mas falando de som, de diálogo, o que... Quando eles chegam a James Brown, dando um exemplo, para colocar no sample deles, eles estão chegando a um artista preto, que nem eles, mas representando a sua arte num outro período mais antigo. Então, se eu for levar isso para a nossa realidade, esses mais antigos são o Verequete, de Belém, é o Luiz Gonzaga, entre outros que também não ganharam grandes referências, né, status na sociedade, assim. Então a gente tem a nossa história para se fazer uma releitura igual o rap lá faz com a música preta, assim. No escuro da noite, nossa fé não tem cruz, nosso canto açoite, na fogueira reluz, na dança corpo fala, meu olhar me traduz. Ele tá me dizendo que essa nega seduz. A quem diga que a mandiga não posso, não é vulgar não, tudo isso. Pode ter uma novela que conta uma história antiga da Itália, por exemplo, mas a gente não tem nada assim criado que conte sobre os orixás, que dê essas referências, que citem os nomes ou alguma lenda indígena, alguma coisa do tipo.
Então tem valores culturais que são nossos, assim, que estão muito dispersos. E eu acho que a gente pode estar dialogando mais com isso. Dialogando com isso, a gente se aproxima do consumidor de música comum, não necessariamente aquele consumidor de rap. Entende? Então a ideia do Afro-Rap é trazer esses elementos da música afro do continente africano e a música afro-brasileira também. E que aí a gente vai para longe, né? Ao invés de olhar só para os Estados Unidos, a gente vai um pouco mais para trás e vai de encontro ao continente africano e ao ritmo, ao calor que o sul-americano tem, que o brasileiro tem. E eu boto fé que é uma ideia como foi a Tropicália e qualquer outra parada assim, que aconteceu no passado, assim, que não existe uma fórmula de você falar esse som é afro-rap, mas existia um conceito ideológico assim, de tipo, do que é o afro-rap, assim. Então é uma parada que tem amadurecido e eu penso que vai acontecer de forma grandiosa dentro da música. Torcemos. Cara. Ok. É Bicho, isso. Valeu demais, brigadíssimo. certíssimo. Eu quero ser seu faraó, fazer a boa e também ser minha Cleópatra, minha patroa. Um casal de pele escura pela Gamboa, curtindo amores às escuras, o tempo voa. Eu quero ser seu faraó, fazer a boa e também ser minha Cleópatra, minha patroa. Um casal de pele escura pela Gamboa, curtindo amores às escuras.